Pois, antes de mais nada, Danilo, quero agradecer, né, a tua presença aqui por ter aceitado o convite aqui do Ciência da Meditação para a gente falar aí sobre esse tema, sobre arte, né, neurociências e meditação. Aproveitar rapidinho só para avisar aqui o pessoal, o intuito da página do Ciência da Meditação é a gente trabalhar sempre em três aspectos. A gente trabalha o aspecto científico, a gente trabalha o aspecto filosófico, né, subjetivo, né, como também o aspecto prático. E aí, nesse sentido, a gente sempre fica chamando pessoas aqui para que a gente converse sobre meditação, sobre essas vertentes aí. E aí, quando a gente consegue encontrar pessoas que trabalham com meditação e trabalhos à parte, que pesquisam a meditação e tem outros tipos de atividades à parte, como você em arte, e outras ciências aí, a gente fica muito feliz. Então, Danilo, queria que você fizesse aí uma apresentação para o pessoal que não te conhece ainda. O meu nome é Danilo Menezes, eu sou biólogo de formação. Na minha formação, desde 2008, né, que eu estudo o tema de neurociências pela UFPB, onde eu me formei. E ainda na graduação, né, eu tive contato com algumas pessoas que estavam começando uma linha interdisciplinar entre arte e neurociência. Na minha pesquisa, onde eu ouvi falar um pouco sobre isso em 2008, e aí a minha graduação foi tentando me aproximar desse tema, né, apesar de não ter esse contato intrínseco ainda em 2008. Mas então eu me formei e pouco tempo depois, né, da minha formação, eu conheci uma professora na UFRJ, que é a Mayra Frois. Eu fiz parte de um programa de pós-graduação em História das Ciências e Epistemologia, que é o HCTE. E aí esse programa, né, eu tive a oportunidade de conhecer outros estudantes também que estavam com temas efervescentes na época. E, de certa forma, foi muito inspirador esse contato que eu tive nesse momento no Rio de Janeiro, né? E esse livro, então, que você comentou, né, que eu estou até com ele aqui, esse livro é o livro da conclusão do meu mestrado, e eu disponibilizo ele em PDF também, para quem se interessar, onde eu realizei essa pesquisa, né? Na verdade, foi com neurociência e pintura, né? A pesquisa que eu desenvolvi. E aí, como o objetivo da pesquisa, né, foi o que a gente almejava encontrar era uma relação entre ondas do cérebro e o comportamento artístico no momento da pintura. E aí a gente encontrou relações, né, da expressão artística com ondas do cérebro através de uns sensores que a gente utilizava no pulso, né? Então a gente conseguiu ter acesso a informações dessas ondas do cérebro por esse tipo de sensor. E aí deu história para muita coisa para pesquisar. Eu passei um tempo como professor, né, de neuroanatomia no IESP e também de fotografia e história da arte. Então o meu exercício profissional também eu consegui fazer esse mix multidisciplinar. E agora, nesse momento, eu estou fazendo um doutorado em neurociência na UFPB, pesquisando agora a relação entre mindfulness, criatividade e neurociência, né? Então, na verdade, o meu objeto de pesquisa são correlatos neurais da criatividade. E a gente pensa no sentido que, enquanto o artista está nesse processo criativo, ele também passa por estados mentais meditativos. Então, tem um diálogo também com a tua página. Queria que tu falasse um pouco para quem está aqui, em poucas palavras, só para a gente dar uma contextualizada. Então, as neurociências são um campo de estudo multidisciplinar que visam estudar o cérebro de uma forma mais holística, né? Esse nome, né, ele se tornou mais assim popular, vamos dizer assim, depois dos anos 90, onde algumas universidades do mundo todo investiram maciçamente nas ciências do cérebro. E aí o início do século XXI essa primeira década foi uma década promissora no sentido de colher os frutos de uma série de informações da neurociência, né? Tanto do ponto de vista patológico, como do ponto de vista do conhecimento do comportamento humano também. Então, cada vez mais, essas ciências do cérebro vêm se tornando abertas para conversar com profissionais de outras áreas, inclusive, né?
Hoje a gente já tem neuroarquitetura, neurodesign, neuromarketing, né, que a gente também dá aula da pós-graduação nessas áreas. Então, a gente é um campo multidisciplinar, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente qual a relação entre arte e ciência, melhor dizendo, entre a arte Perfeito. e as neurociências. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque arte e ciência, aliás, arte e ciência de uma forma geral, elas são vistas, né, nas teorias do conhecimento muitas vezes como coisas bem separadas. Só que quando a gente vai investigar a fundo o que é cada uma, a gente vai percebendo que tem uma série de similaridades, né, uma série de proximidades entre arte e ciência, né? E aí são dois temas, na verdade, duas palavras, a meu ver, que estão muito na mídia, inclusive hoje em dia no Brasil, porque eu pelo menos vi várias postagens, quando a gente fala de arte hoje, é muito interessante a percepção como que arte é uma necessidade vital, né? Então a gente está em casa aí usufruindo de filmes que são produtos artísticos de cineastas, né? A gente tem quadros que estão aí recorrentes na internet, a gente tem fotografias, a gente tem música, então a gente se alimenta da arte e a gente percebe como que essa arte de fato é uma necessidade vital, né? Ela é importante para manter a saúde mental da gente. E por outro lado, a ciência, que a gente tem a ciência aí que está, parece que de uma certa forma uma espécie de guerra cultural, né? As pessoas parece que aceitam ou não aceitam a ciência. E aí é interessante porque parece que a ciência muitas vezes é como se ela fosse menosprezada a um status de opinião. E as coisas não funcionam assim, né? Tu imagina que para você se tornar um pesquisador especialista em um determinado tema, você estuda pelo menos uns 10 anos, né? Para se tornar 10 anos de pesquisa experimental. Então, a ciência, ela tem uma palavra que eu acho que é forte na ciência, é essa questão do objetivismo, né? Do que é o objetivo. Estudar um objeto específico, um objeto de estudo. Só que a ciência, ela não é rigidamente objetiva. O cientista, né, o pesquisador de determinado objeto, ele passa por um processo chamado processo dedutivo. Então ele começa a raciocinar como que funciona a lógica daquele objeto, e esse processo ele passa também por um experimento científico. Então, se esse experimento ele tiver alguma validade científica, a gente começa a supor novas teorias a partir disso, né? A hipótese ela vai se tornando mais consistente. Então, o cientista, para ele elaborar esse método, essa metodologia científica, ele tem que utilizar um forte poder de imaginação, que é uma coisa que o artista também tem. Então, existe essa afinidade forte do ponto de vista imaginativo. Os bons cientistas, eles também criam experimentos refinados. E aí, muitas vezes, isso dá origem também a produtos mais refinados. Outra coisa que é interessante também do cientista é que, por mais que ele trabalhe com o método de dedução, o cientista ele também tem acesso a processos intuitivos. Muitas vezes, respostas de problemas científicos, eles são dados quando o cientista está relaxado. Na criatividade, a gente chama isso de processo de incubação, né? A pessoa está relaxada, tomando banho, de repente vem aquele insight de uma determinada ideia. Então, essa ideia pode vir também o famoso fenômeno ahá, né? O fenômeno eureka. E aí, acontece que tem até na história da ciência, a gente tem casos de cientistas que tiveram esses insights em sonhos. Como o criador da tabela periódica, né? O Dmitry Mendeleev, ele teve a visão da tabela periódica num sonho que ele estava jogando paciência, né? E aí, quando ele acordou desse sonho, ele fez um desenho da tabela periódica. E aí tem vários casos afins. Então, o artista e o cientista, eles têm essa similaridade de tanto terem imaginações diferenciadas, como terem essa capacidade de executar a imaginação. Então, essa capacidade de executar a imaginação é o que a gente chama de criatividade. A gente conhece algumas pessoas que têm, muitas vezes, muitas ideias, mas elas têm dificuldade de executar essas ideias. Então, a gente fala na criatividade que essas pessoas são imaginativas, mas, às vezes, elas têm dificuldade de colocar a criatividade em prática, né? Então, a criatividade está relacionada à materialização da imaginação. Então, quando a gente fala de criatividade, é interessante pensar a criatividade como uma ferramenta do cérebro
para lidar com situações de improbabilidades. Então, a gente passa agora por um momento que é uma situação caótica, né? Então, a criatividade é uma ferramenta para a gente lidar com o caos e tentar organizar esse caos na mente da gente. E duas características que a gente tem, então, de produtos que são produtos criativos, é quando esse produto ele se torna útil para a gente e ele também se torna inovador. Mesmo que ele não seja nenhum ou nem outro, a criatividade ela tende a ser atraída por produtos que sejam úteis e originais. Nem que esse produto seja, por exemplo, uma piada, né? E aí isso também pode ser visto como algo criativo. E é interessante também que criar, por si só, esse ato de criar, ele fornece algumas coisas interessantes para o cérebro da gente. Um deles, né, uma das coisas é que criar por si só regula muito dos nossos neurotransmissores, principalmente processos de neurônios que estão ligados com a nossa motivação intrínseca. Então, são coisas que alimentam a gente do ponto de vista interno, são as nossas motivações que são recarregadas, vamos dizer assim. Outra coisa interessante também é que o ato criativo por si só, ele também faz com que a gente desenvolva a resiliência, a capacidade de permanecer estável emocionalmente, que também é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Outras coisas, como, por exemplo, a empatia, são desenvolvidas no ato criativo. E tem alguns pesquisadores também que acreditam que, na verdade, a grande função da arte é participar de formas de você expandir a sua consciência. Ou seja, começar a enxergar as coisas de maneiras diferenciadas. E a forma como a arte se comunica, ela está muito ligada também com o inconsciente humano. Então, a gente também tem personagens importantes na história do Brasil, como Anísio da Silveira, que trabalhou com isso, né? Que trabalhou com a criatividade, com a expressão artística, no sentido de formar algum tipo de autoconhecimento para o criativo. E aí esse autoconhecimento, muitas vezes, ajuda você no seu processo de saúde mental. Que legal, quantas informações bacanas. Enquanto tu falava, eu lembrei de pelo menos uns três fatos assim interessantes. Eu vou pelo menos compartilhar um deles. Um deles é o golfinho, né? Com pesquisa, eu estava falando de pesquisas que fizeram com golfinhos, quando os seus treinadores ali, aqueles golfinhos que infelizmente estão em parques aquáticos, né? Quando o seu treinador para de dar o peixe, a comida ali, eles fazem isso até como um teste. Então, os golfinhos ficam estressados naquele momento e no auge do estresse, eles mergulham, né, ficam bem embaixo, passam um tempo lá e aproveitam todo esse tempo para se reinventar e voltar e fazer um truque, um espetáculo diferente e melhor ainda do que o anterior. Então, ele pega o estresse e se reinventa nele e usa a criatividade. É possível a gente aproveitar a criatividade para relaxar? Por lógico, eu acredito que sim, mas na tua visão, no teu campo de estudo como especialista... Na verdade, esse é um dos grandes papéis, né? É aliviar as nossas tensões. E a comunicação por si só, ela faz isso, né? A gente percebe que muitas vezes a conversa com um amigo é relaxante. Mas na arte você tem uma outra possibilidade, porque como a liberdade é muito grande que você tem para criar, e o artista experimenta um prazer disso quando ele tem algum tipo de técnica para se expressar através de alguma técnica, tem processos muito internos aí que são recompensados nesse sentido de neurotransmissores. E criar por si só libera, assim, né? Alivia a tensão da mente, falando didaticamente sobre isso. E o neurotransmissor principal da criatividade é a dopamina. Você falou do glutamato, mas tem sido mostrado que a dopamina que é o neurotransmissor da motivação. Então, uma forma de recuperar e estimular a motivação, de fato, é qualquer tipo de expressão artística. O próprio Albert Einstein também, eu vi umas postagens esses dias aí rolando na internet, de que ele, quando ele não estava escrevendo lá, fazendo as suas formas e tal, ele aproveitava os momentos, do contrário que muita gente achava que era lendo, estudando, pesquisando mais, era sempre utilizando momentos de criatividade, tocando violino. Ele aproveitava o tempo vago dele para utilizar de alguma forma a criatividade, porque aí ele acreditava que quando ele voltava, a mente dele ia estar mais relaxada ali, os neurônios iriam fazer todos os processos possíveis já para, de uma certa forma, trazer a luz do que ele estava buscando.
Danilo, fala um pouquinho assim do que te motivou a pesquisar sobre isso. Eu vou só comentar uma coisa que tu falou do Einstein, que eu achei interessante, né? O sonho de muitos artistas e cientistas também, e acho que profissionais de uma forma geral que trabalham com criatividade, é dominar o processo criativo deles. Isso eu acho que é uma questão bem interessante, porque a gente tem, por exemplo, escritores como o José Saramago, que ele descobriu ao longo do processo de escrita dele que o momento mais criativo dele é quando ele acabava de acordar. Então, o artista, ele tem o que a gente chama na história da arte de ritual. Ritual no sentido de seguir ao pé da letra de forma sagrada, assim. Então, o Saramago, ele tinha um ritual que era acordava de manhã, ia no banheiro e, em seguida, ele não tomava café da manhã, já ia para o processo de escrita dele. Ele sabia que tinha um timing que ele era o mais criativo. E parece que se você consegue descobrir isso, a sua vida ela tem um outro tipo de potencial, né? Isso que você comentou do Einstein aí, de tocar violino, faz parte de uma etapa do processo criativo, onde a gente tem que recorrer ao inconsciente, né? É chamado de fase de incubação. Então, quando você tem contato com uma problemática, isso é o ponto inicial da criatividade, a gente chama de fase número 1, que é a fase de preparação, né? Você tem contato com um problema e você ainda não sabe como resolver aquele problema. E aí a próxima fase seria uma fase que eu tenho que ter um encontro pessoal com o meu inconsciente. E aí cada artista ou cada cientista vai descobrir qual é a sua melhor forma de fazer isso. No caso do Einstein, ele ia tocar violino, que é uma boa forma também de você relaxar e ter esse encontro com o inconsciente, que através da arte a gente tem esse potencial. Mas você pode, por exemplo, dar uma passeada na natureza, talvez dar um mergulho no mar, né? Essas são formas que você tem de se encontrar consigo mesmo. Então também é uma outra forma. E inclusive na neurociência a gente tem achado muitos correlatos de meditação com o número de insights, né? É outra coisa que é bem interessante. Porque na verdade, além de biólogo, eu sou artista plástico, né? E eu tive uma experiência interessante em 2013, em que eu tive uma espécie de imersão inconsciente no meu processo de pintura. E aí a minha pintura é o que a gente chama de abstracionismo lírico na história da arte, que é parecido com um tipo de pintura de um artista americano chamado Jackson Pollock. E nessas pinturas, né, essas pinturas que a princípio seriam abstratas, é comum, né, nesses quadros que as pessoas conseguissem ver determinadas formas ali. A gente chama isso na psicologia de pareidolias, né? Então, cada pessoa viu uma espécie de imagem particular ali, naquela pintura. E aí eu fiquei interessado em descobrir como que aquilo surgiu, né? Eu queria investigar do ponto de vista do cérebro como que um artista que não tem consciência, a princípio, do que está fazendo, poderia dar origem àquelas imagens. E essa, basicamente, foi a minha pesquisa de mestrado. A gente vai fazer os trabalhos do Jackson Pollock, e foi um cara que, a início, ele foi muito criticado do ponto de vista dos críticos de arte, mas há uns 6 anos atrás, a gente tinha aí as telas do Jackson Pollock que estavam entre as mais caras do mundo, né? E isso aconteceu porque teve um físico que ele tentou reproduzir as telas do Pollock com um robô. E aí ele não conseguiu fazer isso com o robô, né? E ele começou a investigar por que as telas do Jackson Pollock eram tão diferentes. E aí ele começou a investigar isso matematicamente e descobriu que esses quadros têm um tipo de geometria presente na natureza. É uma geometria que se chama geometria da complexidade, conhecida como fractais. E aí essa geometria ela está presente em rios, está presente em artérias do cérebro, está presente nas galáxias, está presente é uma espécie de expressão do universo, né? E aí ele encontrou que o pessoal chama de geometria sagrada também para eles, mas é isso mesmo. E aí ele fez um trabalho para um museu americano chamado MoMA, e aí essa pesquisa dele foi bancada pelo MoMA e ele descobriu que os quadros do Pollock não só tinham essa geometria, como ela passa por um processo evolutivo ao longo dos anos de pintura dele. E aí isso tornou os quadros dele muito mais únicos, e aí também, consequentemente, aumentaram de preço. Eu tive o contato. Ele fazia isso de forma inconsciente. E aí ele relata também, né, ele já chegou a dar algumas entrevistas sobre isso,
ele foi um pintor dos anos 50, né? Então ele trabalhava com a tinta bem fluida, trabalhava com os quadros no chão. Ele tinha também um ritual dele para imergir nesse espaço, né? Ele ficava um pouco mais afastado da casa dele, né? Tinha esse processo introspectivo. E aí eu entrei em contato com esse físico em 2014, o nome dele é Richard Taylor. E aí eu conversei com o cara, né? Perguntei como é que ele fez a pesquisa, coisa e tal. E aí ele pediu para dar uma olhada nos meus quadros, e antes de eu fazer a pesquisa sobre isso, ele já fez, eu tô te dando uma resposta aqui sem fazer matemática nenhuma, mas pelo trabalho dos quadros do Pollock, eu já tô vendo que os seus quadros também têm esses fractais. Aí eu fiz, fiquei animado para continuar a pesquisa, e aí a minha pergunta era porque os fractais eles têm uma espécie de impressão digital. Então essa geometria, ela tem uma impressão digital dependendo de qual lugar ela tá. Então a minha pergunta era a seguinte: se o meu quadro, a impressão digital que tinha no meu quadro, batia com a impressão digital das ondas do meu cérebro. E aí bateram, para minha surpresa bateram. A gente comemorou bastante lá na UFRJ. E aí essa pesquisa ela está sendo também, a inspiração dela está sendo continuada agora, né? Poxa, Danilo, então, que bacana esse uma das processo. coisas que a gente conclui é que não há acaso na arte abstrata, né? Isso aqui é uma coisa bem interessante, que muitas vezes ela é tida como arte do acaso. A gente tem um dos maiores pesquisadores da arte moderna, que é o Kandinsky. Ele também é conhecido como o pai da arte abstrata, né? Tem também uma mulher abstracionista que pintou uns quadros antes do Kandinsky, mas ele virou uma espécie de personagem ícone por uma série de motivos, né? Primeiro que o Kandinsky, ele tinha uma espécie de problema neurológico, que não é um problema, é uma variação neurológica chamada de sinestesia, né? Que é quando as pessoas, algumas pessoas elas são mais sensíveis a determinados tipos de estímulos, e aí esses estímulos eles conseguem fazer uma combinação no cérebro. Por exemplo, o Kandinsky, quando ele ouvia instrumentos musicais, o cérebro dele criava cores diferentes. Então, quando ele ouvia o som do violino, o cérebro dele criava uma imagem roxa. Quando ele ouvia flauta, o cérebro dele via uma espécie de uma nuvem colorida na frente dele, de forma azul. E aí saxofone era amarelo. E aí ele teve uma experiência interessante quando ele foi pela primeira vez na orquestra. E aí viu todos esses instrumentos ao mesmo tempo. E ele era professor de direito na época, né, com 35 anos, teve essa experiência da orquestra e viu uma espécie de pintura na frente dele. E aí conta a lenda que ele levantou lá da orquestra e disse: cara, tem que largar essa carreira, você é artista. E aí a gente tem um dos maiores nomes da arte do século XX, né? Ele virou um dos maiores teóricos da arte e também participou quase da fundação de uma escola muito famosa de arte, que é a Bauhaus. Então ele também deu origem a vários discípulos aí. Tem um livro famoso dele, chama O Espiritual da Arte. Ele fala justamente sobre esse processo do artista encontrar esses feelings, né, na criatividade dele. Poxa, que bacana. E quando tu fala de encontrar, eu vou só fazer uma correção aqui do que eu falei agora há pouco, que eu te perguntei se esse processo era inconsciente para a nossa linguagem formal. Mas a gente sabe que existe por trás um processo consciente, né? A gente não consegue explicar isso à ciência, talvez ainda não tenha meios, ferramentas necessárias para conseguir mostrar isso, mas é um processo aí de subjetividade, de expressão que é inerente a cada ser humano. Falando de experiências inerentes, né, relacionado à arte ainda, por lógica, imagino eu, que cada um tem a sua forma de expressar a sua arte. E muito do que a gente vê, às vezes até pela própria mídia, de que arte, a gente pode fazer definições e que são tipos de pinturas, que são música, que é dança, que é aquilo, e que possa ser que tenha pessoas que vivam uma arte, que façam arte, mas não se sinta contemplada porque as mídias não vê aquilo ali como arte. E eu acho que isso é uma coisa assim até interessante a gente trazer isso e conscientizar isso, né, Danilo? Porque você pode não se sentir contemplado ali, você está experienciando, vivendo a sua arte, né? Justamente por ser inerente à nossa natureza. Traz tantos benefícios para a gente, né? Acho que só o benefício da saúde mental já é tão grande que vale a pena você
praticar aí algum tipo de expressão que você se sinta mais confortável. E hoje em dia tem tantas ferramentas, né? Eu acho que até digitalmente, até aqui pelo Instagram, você pode ser bem criativo. E o Instagram é uma ferramenta que pode te dar muitos reforços positivos em relação a isso. Com certeza. Infelizmente, eu esqueci o nome dele agora, do autor, do cara que criou lá a teoria das inteligências múltiplas, né? E ele justamente viu que o ser humano, ele tem pelo menos 7, 8 tipos aí de inteligência, que não apenas essa inteligência lógica, matemática, que a gente vê, que é testado, que é cobrado nos testes de QI, mas justamente a inteligência artística, a inteligência natural, que é a habilidade que você tem de lidar com a natureza, e muitas outras que não vale a pena a gente citar aqui agora pela questão do tempo, mas que vai contemplar aí cada um nesse seu processo de arte. Danilo, falando um pouco tipo, desses estados naturais que a gente tem, puxando um pouquinho para a meditação, para a gente relacionar com a arte aí, quando a gente busca nos primórdios, na história da meditação, a gente vê que os primeiros estados alterados de consciência, que seriam esses estados meditativos, eles surgem há pelo menos 800 mil anos. Isso de acordo com um pesquisador, o John, que ele fez um livro do xamanismo à ciência, aí vai contar a história da meditação. E ele traz esse fato de que os primeiros estados alterados de consciência provavelmente surgiram há 800 mil anos, através da caça, do trauma. Os caçadores ali passavam um dia na sua caça e naquele estado ali de alerta, de atenção, quando chegava de noite, sentava ali com seus amigos, família, ao redor da fogueira, ao olhar para as chamas bailarinas, começava a entrar em transe, nesses estados alterados de consciência, para mostrar que eles são estados naturais também, orgânicos, né, a nossa natureza. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, qual a relação que a gente pode ter hoje da arte com a Perfeito, meditação? vou só fazer um comentário também em relação à sua fala, que eu achei bem interessante, né? Se a gente colocar essa data aí que você falou, a gente não sabe ao certo, porque não tem como a gente ter a gente sabe alguma estimativa, né? O que a gente tem é o carbono 14, né? E tamanhos de crânio e algumas expressões da cultura nas cavernas. Mas se a gente botar uma data bem longa assim mesmo, que deve ser isso, sei lá, 350 mil anos, a gente está falando quando o homem tem consciência que ele é um homem, né? Deixou de ser alguma coisa que ele pensava ser mais primitiva do que em relação a outros animais e começa a ter um outro tipo de identidade, né? E aí a gente está falando também sobre a formação da consciência humana. E a formação da consciência humana, ela tem uma história também. Sim. Que essa história aí, ela está sendo muito procurada. Eu diria que a coisa mais procurada na neurociência hoje é justamente isso aí. Qual é a chave da consciência humana? Porque se a gente descobrir isso, uma série de problemas vão ser resolvidos. Como, por exemplo, como que se sai do coma? Se a gente souber onde é que está a consciência humana, tem como a gente dar um estímulo e o cara sair de lá. Tem um pesquisador, que é o Giulio Tononi, o italiano, que ele conseguiu fazer isso algumas vezes. Aí ele está sendo visto como um bruxo da neurociência, mas ele escreve uns livros, uns artigos de matemática pesada que ele demonstra isso. Então existem algumas especulações do que é que seria a consciência, a nossa consciência, né? E justamente tem a ver com esse estado que você falou, ancestral, né? Independente qual seria a sua crença, sua religião, os nossos ancestrais, eles estavam fazendo exatamente isso que você disse, né? Quando alguém da tribo adoecia, o que esses personagens faziam, geralmente tinha um guia, né? Que a gente conhece hoje como um xamã. Nesse processo mental, nesse processo aí de dança das fogueiras, as pessoas estavam cantando músicas, se expressando através da dança, tocando tambores. E aí, nesses estados aí, tem esses personagens principais que estavam coordenando essa dança, tinham esses insights diferenciados do que poderia ser a cura dessas pessoas doentes. Então, isso foi uma coisa tão forte na história da mente humana que esse software está aqui de alguma forma, né? E aí, hoje, a gente pode, através de técnicas psicológicas ou técnicas também de estados mentais, como você falou, a gente tem duas linhas interessantes, né, dois estados que são muito conhecidos, como é o caso da hipnose
e da meditação, né? A hipnose, se você ainda não tem o domínio, você pode entrar nesse estado através de um guia, né, que é o hipnólogo, e a meditação você tem essa autonomia, né, de reconhecer esse estado mental. E, na verdade, o que a gente tem que pensar é que essa nossa consciência aqui do mundo acordado, ela é feita de microestados, né? Tem momentos do dia que a gente está mais atento, tem momentos do nosso dia que a gente está mais desconcentrado. Talvez em uma sala de aula você possa perceber que tem momentos que você está prestando mais atenção numa aula, tem momentos que você está mais distraído, e isso é normal, todo mundo é assim. Então, a consciência, ela flutua. E aí essas tradições orientais, eles tiveram essa percepção que a consciência, ela flutua, mas a gente pode prestar atenção nessa flutuação. Então, isso está relacionado, por exemplo, com os processos meditativos. Então, o que seriam esses estados de consciência diferenciados, né, do ponto de vista do cérebro? Para o cérebro, a gente gasta muita energia para prestar atenção no nosso meio ambiente e no nosso corpo. Então, existe uma série de estratégias mentais que é vista, por exemplo, nas meditações, né, na tradição da meditação, onde, através de circuitos de você prestar atenção na sua respiração, em ritmos do seu corpo, existem estratégias que eu consigo desligar a área do meu cérebro responsável pela programação do tempo e do espaço. E aí, quando eu consigo desligar isso através, por exemplo, de uma meditação, ou prestando muito atenção em um objeto, como na criação artística, ou prestando atenção nos sons do ambiente, eu vou ter um outro tipo de percepção sobre mim mesmo. Eu vou ter um outro tipo de percepção sobre os meus pensamentos, né? Um pensamento mais compassivo, um pensamento mais relaxado. E aí, um outro tipo de atenção começa a surgir. E aí, quando você começa a tentar colocar isso no seu dia a dia, você tem uma série de benefícios para o seu cérebro. Uma delas é que você começa a ficar menos ansioso, você começa a ficar menos reativo, ou seja, você começa a não reagir daquela forma repentina, né? Porque você está prestando atenção mais em você e na forma dos seus pensamentos. Muitas vezes os nossos pensamentos vêm com essa carga de julgar a gente, que a gente chama de pensamentos ruminativos, e quando a gente medita, a gente começa a perceber que pensamentos ruminativos são esses. A gente faz, o pensamento existe, eu sei que eu não posso brigar com ele, mas eu posso colocar ele de lado. E aí a criatividade, a criação artística, é uma forma que a gente tem de trabalhar também essa meditação, né? A meditação, ela não precisa só ser um momento que a gente está parado, né? Estar parado ajuda também, no sentido de que você pode prestar mais atenção a determinadas coisas. Mas é interessante que quando você está criando alguma coisa, quando você está no processo de música, de desenho, de pintura, seja lá qual arte for, tem um momento que você está tão concentrado na coisa que você começa a ter percepções diferentes da sua criatividade. E aí isso também é meditar, né? Sempre que a gente presta atenção de forma consciente em algo, a gente está meditando. E uma coisa interessante, assim, que é até uma forma, né, que a gente fala muito aqui no canal, aqui, até de desmistificar um pouco a questão da meditação, que meditar tem que ser ali, a gente tem que preparar um local, tem que passar 1 hora ali, de pernas cruzadas, entoar mantras, fazer mudras, quando na verdade a meditação hoje, a gente vem compreendendo mais do que nunca que justamente pelo fato dela ser inerente à nossa natureza, ela pode e deve ser praticada no nosso dia a dia, desde que a gente foque ali, tome consciência do que está fazendo, especialmente para aquelas coisas que a gente já colocou um piloto automático. Se a gente já escova os dentes, por exemplo, já de forma automática, se já toma banho, por exemplo, eu percebi que teve uma época da minha vida que eu tinha movimentos muito automáticos na hora de tomar o banho. A forma, o local onde eu passava o sabonete, a forma como eu jogava, era tudo muito programado, e meu corpo fazia isso por essa questão que tu falou, né, de tentar poupar energia. E aí, quando você passa a tomar essa consciência, passa a prestar atenção nesses pilotos automáticos, de uma certa forma você vai quebrando esses padrões e, inclusive, vai ter uma percepção maior para aprender, né, a regular as emoções, a lidar com estresse, ansiedade no nosso dia a dia. Aproveitando que tu trouxe isso assim para a questão do cotidiano, aí para o pessoal que está em casa, para a gente, para todo mundo aqui, né, nesse período de quarentena, relacionando tanto a arte quanto a ciência, como a própria meditação, tu teria, de repente, algumas dicas assim para dar nesse sentido de como a gente poderia
explorar esse nosso lado artístico, assim, e encontrar na arte uma ferramenta para lidar e regular nas situações Uma de coisa estresse do dia a bacana que, dia. assim, posso falar um pouco da minha experiência de como que eu tô fazendo aqui na quarentena, né? Uma coisa que é interessante é porque tanto professor, eu estou vendo muitos professores de arte, tanto de desenho, de pintura, de música, né, que eles estão colaborando nesse sentido de dar cursos e aulas gratuitas, mas tem muito, né? E vez por outra eu recebo aí de colegas algumas possibilidades disso daí. Então, se você tem alguma habilidade artística, eu acho que sem ser pretensão de se tornar um profissional, é um momento bacana para você desenvolver, e aí você não precisa ter o alvo, né, de se tornar um especialista naquilo, você pode desenvolver no sentido de saúde mental. Então, hoje em dia tem tantas possibilidades, né, tem até até para, estava vendo, tem o lettering também que você pode utilizar, tem tanta coisa, né? E às vezes você não precisa de muito material em casa, né? Às vezes um papel e uma caneta já dá para você explorar potenciais. E a meditação, nesse sentido, acaba também sendo uma ferramenta para ajudar, de uma certa forma, a você encontrar, sei lá, o que o teu corpo, que a tua alma aí está te pedindo. Porque, quando, de fato, quando a gente para ali para dar uma relaxada, às vezes vem esses sites, vontades, desejos da gente fazer algo, né? Danilo, ainda, tipo, nessa linha, vou te fazer uma pergunta quando você está muito dentro aí do nosso roteiro, mas eu acho que a conversa está tão fluida que eu acho que dá para a gente se permitir. Pessoal, no nosso cotidiano, a gente acorda cedo, prepara uma lista de atividades que a gente tem que fazer ali e relaciona todos os pontos. E aí, quando a gente vai para a execução daquilo ali, o corpo parece rejeitar, não querer fazer aquilo ali. E, na maioria das vezes, dependendo do nível de obrigação, do nível de pontualidade, a gente tem que, de fato, fazer aquilo ali. Estou falando por experiência própria. E aí eu coloco as minhas atividades, né, no meu dia, e chega um ponto ali que eu realmente não quero fazer aquilo ali. O meu espírito, a minha vontade é de fazer outra coisa, sabe? Que às vezes está até naquela lista ali, mas está lá no último ponto. Como que a gente, de repente, enxergando aí nessa visão neurobiológica, da própria arte de fazer aquilo que se sente bem, que a gente pode aprender a lidar melhor com essas situações? Tu teria Então, alguma dica assim para do passar ponto de nesse vista sentido? de aprendizagem, né, e de execução da tarefa, tem um método chamado método Pomodoro. Não sei se você já ouviu falar, né? Que é um método Pomodoro, que o pessoal Não. utilizava isso na culinária, que era uma espécie de relógio, que era um cronômetro e parecia com um tomate, né? Que em italiano seria o Pomodoro. Então você colocava o cronômetro para 25 minutos. E aí o estudo que se descobriu em relação a isso é que o cérebro ele consegue se focar bem em determinada coisa durante 25 minutos. Então, se você tem uma tarefa extensa, é interessante você pode quebrar em 2 momentos de 25 minutos, por exemplo, né? E aí, no meio desses 25 minutos, você pode dar um reforço positivo para você mesmo. Dar um descanso, fazer um café, tentar fazer alguma coisa que você gosta. Então, acho que quebrar aí em várias sessões de 25 minutos pode parecer útil. Como um dia é muito longo, né, é interessante você descobrir as coisas que te dão motivação intrínseca, que é que motiva bastante você. E aí esses momentos eles podem ser intercalados entre motivação e coisas que você tem para fazer, né? E aí a arte ela é uma boa possibilidade, aí, como eu comentei para você, de gerar motivação intrínseca, né? Mas você pode descobrir quais são as artes que você é mais afim. Que legal. Dentro da meditação tem um processo parecido. Tu é pesquisador no Mindfulness, acredito que tu vai se ligar na hora. Que é um tipo de atitude, né? Quando a gente está ali no estado meditativo, que está meditando, e a mente não quer muito ficar ali, e aí você criar mecanismos, ferramentas naquela hora para aprender a lidar com essas situações. E você sempre desenvolver a compaixão por si mesmo, aumentar um pouco a agitada, aí você vai dar comandos para si mesmo. Se acalme, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. De repente, até se quiser fazer um carinho, botar a mão no coração, fazer um afago. Do mesmo jeito, quando a gente vê uma pessoa que está triste, que está
passando por algum processo ali, você tenta acalmar, ser cordial, ser gentil com aquela pessoa, aí você passa esse processo de autogentileza, de autocuidado para si mesmo, funciona bastante. Funciona porque só o fato de você colocar já isso para você ali de forma intencional, no primeiro momento, você pode nem perceber tanta diferença, mas o fato de você estar executando e fazendo isso todos os dias, eu penso até que você está estabelecendo novas comunicações sinápticas, né? Estabelecendo, dizendo para si mesmo que você tem esse autocuidado, essa autocompaixão. Exatamente, e também eu acho que você comentou aí no início, que é você identificar os momentos que você está no piloto automático. Eu acho que isso é uma medida-chave, assim. E aí, a meditação é uma ótima alternativa, né, para você trabalhar isso. A gente sabe que quanto mais você medita, mais neurônios podem ser fortificados na meditação e você pode assumir o controle desses processos automáticos, né? Existe alguma técnica assim que tu fez, que tu sentiu que ela realmente tem um efeito muito positivo para a nossa saúde, para o nosso estado mental? No meu caso, sim, né? Mas aí acho que é muito particular isso, né? Eu acho que de acordo com o estado mental que você está, tem expressões que elas podem ser mais reconfortantes, né? Quem tinha esse formato de pensar era Anísio da Silveira. Então, se você está muito aéreo, é interessante, por exemplo, se você mexer com argila, com os processos de terra, por exemplo, né? Então, aqui, nesse estado mental que estava um pouco aéreo, esses dias eu estava fazendo, por exemplo, escultura em argila, que eu tinha aqui no meu ateliê, né? Mas tem pessoas que já se dão muito bem, conseguem se concentrar quando escutam determinados tipos de música. Então, eu acho que é interessante você saber como que você consegue gerar essa motivação intrínseca para você deslocar um pouco daquela sua atenção, né? Não se exigir demais para grandes tarefas, grandes etapas. Eu acho que uma coisa que me ajuda muito também é mexer com água, né? Quem gosta aí da aquarela, tem essa possibilidade de aquarelar também, é muito bacana, é muito interessante para você poder acalmar, né, alguns processos internos seus. Cursos de desenho, cursos de pintura, e aí você fazer também trabalhos em grupo, você poder co-criar com as pessoas, também dá um estímulo diferente. Então, talvez participar, né, de grupos de meditação, grupos de arte, e também se focar nesse processo, ao invés de se tornar ter essa expectativa, né, de ser um especialista naquilo, pensa aí que é uma ferramenta importante para a tua saúde mental nesse momento da quarentena. Bacana, Danilo. Muito, muito legal mesmo. Eu tenho encontrado muito em uma das ferramentas desse universo da meditação, na respiração, amenizar, sabe? Quando sinto que aquele momento de tensão chega ali, quando você está com muito acúmulo ali, fazendo muita atividade, e aí a respiração, para mim, é uma das formas que ajuda muito a regular esse processo. Acredito que tu pode, de repente, dentro das tuas pesquisas, trazer mais algum conhecimento relacionado a isso, de como ela age, tipo, nesse aspecto neurofisiológico. Mas os exercícios que a gente chama de pranayamas, eles realmente me ajudam a trazer uma estabilidade maior. Como que tu vê o processo da respiração? O processo da respiração, acho que é uma das maiores estratégias para a gente regular esses neurotransmissores que deixam a gente agitado, né? Então, quando você começa a respirar de uma forma mais paulatina e mais calma, tem uma área do cérebro chamada de bulbo que ela começa a regular esses seus processos internos. E aí o cérebro ele vai se acalmando. Na meditação a gente também tem estratégias de concentração, né? E de prestar atenção muitas vezes em sons ou em partes do nosso corpo. Você deve conhecer a técnica de escaneamento corporal também, que ajuda muito nisso, né? Então, que é uma técnica muito conhecida, né, da meditação. Sim. Então, muitas vezes, quando você está tenso, seus ombros ficam mais tensos. E aí, prestar atenção nesses ombros começando a relaxar enquanto você respira de uma forma mais calma já ajuda bastante nisso, né? E aí, a meditação, né, independente da técnica que você usa, você tem uma série de etapas. Ao meu ver, essa nossa cultura ocidental, né, a gente utiliza muito esse lobo frontal do cérebro. E aí, além é muito útil, claro, mas a gente gasta tanta energia nele, né? E faz a gente se julgar muito, né? A gente elabora muito os nossos processos ruminativos e automáticos.
E, ao meu ver, a grande sacada da meditação é justamente a gente ter a possibilidade de desligar um pouco essa área, né? E aí, desligando essa área do raciocínio, a gente consegue se encontrar um pouco mais. E a respiração é uma técnica, né, é uma estratégia que a gente pode, através da nossa fisiologia, desligar um pouco essas áreas frontais e ter um pouco mais de encontro com a gente mesmo. A gente sabe, né, Paulo, que quanto mais você pratica a meditação, é mais fácil também que você acione esses processos de descanso mental e de descanso corporal. Só o fato da gente já parar assim para ouvir falar sobre meditação e começar de uma certa forma no nosso dia a dia a separar ali 2, 3, 5 minutinhos é uma forma de entrar em contato, porque você vai ver que não é algo de outro mundo, que é algo simples, que já é algo do seu próprio processo. Acho de uma certa forma que a gente coloque a nossa mente no que a gente chama de a mente de principiante, procurar enxergar, ver essas práticas com aquele olhar de observador, um olhar curioso, que a gente está vendo pela primeira vez naquilo ali, e tentar ressignificar alguma forma, alguma ideia que se tinha da meditação e começar tanto a meditação quanto só a arte. Para comentar contigo, né? Eu tinha um grupo de pesquisa que a gente estudava criatividade e meditação lá no IESP. E a gente fez algumas práticas de imersão em mindfulness, né, lá. E muitas vezes tinham práticas que, assim, a gente fazia durante 1 hora ou mais. E é interessante que eu perguntava para o pessoal quando a gente acabava, assim, quanto tempo que você acha que passou aqui nesse processo de meditação? Aí o pessoal falava 10 minutos, 5 minutos, só que na verdade a gente estava 1 hora ali, né, meditando. E é muito interessante como que o cérebro, quando medita, desliga essa área responsável pelo tempo, né? E aí é muito interessante, né? E a sensação de bem-estar que traz quando você medita, né? Dois bons marcadores que você tem quando você faz meditação. Acabou a meditação. Que legal. Danilo, então, com essa frase tua, né, com essa tua orientação dessas duas práticas, né, da meditação e da arte, o Instagram está avisando aqui que a gente tem 20 segundos. Agradecer demais a tua presença aqui e a todo mundo que esteve aqui presente.